O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está acompanhando através da Goldnet a Santa Missa diretamente da Igreja Matriz São Francisco das Chagas, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Muito bom, quero cumprimentar mais uma vez a você que está rezando conosco aqui na nossa Igreja Matriz e você agora em casa, onde se encontra, acessando as redes sociais também, rezam conosco. Tendo a oportunidade de ir à missa na sua comunidade, claro que seria o ideal, mas com as restrições, ou talvez igreja longe, também pelo menos nos escuta e assiste em casa, já é alguma coisa. Vamos começar bem a nossa semana, pedindo a nosso bom Deus que nos dê forças, nos dê alento, nos dê a graça para ir rompendo as dificuldades que todos nós passamos. Você está sofrendo? Todo mundo está. Está com dificuldades, quem não as tem? Então é confiar em Deus, para que Ele possa nos dando força, alento, sabedoria para poder ir resolvendo as dificuldades que surgem todos os dias na nossa vida. Eu acho que não precisa fazer muito esforço. Você sabe como que o mal campeia no mundo. Meu Pai, é muito sofrimento, muita dor. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, e muita perda, gente morrendo nos hospitais. Como que o mal assim existe e se alastra com tanta facilidade no mundo? Como Deus criou tudo, por que Deus também não acaba com o mal no mundo? Esses são os questionamentos que podemos fazer e a liturgia responde hoje. De modo particular, a primeira leitura. Qual é a origem do mal? Sabe quando Deus, no sexto dia, terminou a obra da criação, que é no sétimo ele descansou? E ele olhou a sua obra e contemplou e disse assim: que bom, tudo foi bem feito. Tudo que sai das mãos de Deus é bem feito. Nós de vez em quando queremos dar alguns retoques aqui e dali, como se Deus tivesse errado em alguma coisa. Mas tudo que Deus faz é bem feito. E coroando a obra da criação, Ele diz: que maravilha que eu fiz.
E no 7º dia, Deus descansou. Então, a origem do mal não pode sair das mãos de Deus, é impossível. Pois se tudo que ele fez é bem feito, como que o mal vai ter origem em Deus? E sabe onde é que está a origem do mal? No pecado. A origem de todo o mal que existe no mundo está no pecado do ser humano. Deus deu o maior dom para nós, chamado livre-arbítrio, o uso da liberdade, para amá-lo ou para odiá-lo. E o nosso mau uso da liberdade, você sabe, aí o mal surge. Todo o mal que nós estamos vendo campeando no mundo aí, primeiro habitou dentro do coração humano. Aí se expressa no mundo. Então a origem do mal nunca é Deus, mas a origem do mal está no pecado que nós praticamos. Nada nesse mundo nos pertence. Tudo nós administramos. Aliás, se é que podemos descobrir algo que nos pertence, sabe o que é? Nossos pecados. Cada um tem os seus. Isso nos pertence. Porque ora nós os praticamos, ora nós sofremos a ação deles. O mal está por toda parte, fruto do pecado do ser humano. E veja as consequências do pecado. No primeiro livro da Bíblia, do Gênesis, que nós acabamos de ouvir a leitura bonita, eu vou citar pelo menos 4 consequências do pecado que o homem praticou. Primeiro, diz o texto sagrado no livro do Gênesis, todo finalzinho de tarde, Deus fazia um passeio pelo jardim do Éden. Tudo havia feito, tudo bonito, e aquela brisa da tarde, Deus andava no jardim. E até que certo dia, quando ele passeando no final da tarde, não descobriu Adão onde ele havia colocado. Por isso que a leitura começou dizendo: Adão, onde estás? E viu a resposta dele? Estava escondido. Eu vi que o Senhor estava passando pelo jardim, tive medo de ti. E descobri que eu estava nu. E eu me escondi. Primeira consequência do pecado: o homem não se encontra no lugar onde Deus o colocou. E o pecado nos envergonha, nos faz ter medo de Deus, como foi Adão. Bom, primeira consequência. Olha a segunda consequência do pecado. Deus fala assim com Adão: mas quem descobriu? Quem disse para você que você estava nu? Você comeu do fruto proibido, Adão. Senhor, a mulher que o Senhor me colocou como companheira me deu do fruto. Eva, que história é essa? Eva, a serpente me enganou. E a segunda consequência do pecado é: de irmãos, de cooperadores, de amigos, nós passamos a acusar as pessoas. E quão difícil é assumir a responsabilidade dos nossos próprios erros. Sempre jogamos a culpa em alguém. É fácil cometê-los, mas assumi-los é difícil. E podem observar que começa dentro de casa, muito já de tenra idade. Paulinho, quem que fez isso aqui? Não fui eu não, mamãe, foi a Mariana que quebrou. Sabe-se lá quem foi. E facilmente nós vamos deslizando das responsabilidades. E a segunda consequência é essa: acusar o outro sempre do mal feito e não assume os próprios erros. Veja o que Adão fez. A mulher que o Senhor me deu, ela que falou para mim comer da fruta. Eva, a serpente que sou, ela me seduziu. Bom, de companheiros, de cooperadores, de um ajudando o outro, nós passamos a acusar o outro pelos erros, pelo mal cometido, e nós assumimos as dificuldades e as consequências dos nossos atos. Olha a terceira consequência. Quem falou para você, Adão, que você estava nu? Eu fiquei envergonhado, Senhor, descobri que eu estava nu, por isso me escondi. Quando a gente fala essa expressãozinha nu, não é simplesmente sem roupa. Vou dar um exemplo assim que você vai entender. Imagine que Deus nos tivesse feito de cera. Muito nos detalhes, etc. Aliás, tem até um filme que chama, né? A Casa de Cera. Muito interessante. E quando nós nos chegássemos diante do espelho, num calor muito grande, começássemos a derreter, deformar-nos. O pecado deforma o rosto e a pessoa que Deus havia feito a sua imagem e a sua semelhança.
Dizer que ele estava nu, quer dizer, a imagem tão perfeita que o Senhor fez, a sua imagem e semelhança foi desfigurada, foi arranhada em mim. Já não tem a pureza e inocência que eu havia me feito. Olha a profundidade disso. Para dizer que todo aquele que comete pecado, o pecado o destrói. Descobri que eu estava nu, Senhor. Foi destruída a imagem que o Senhor fez em mim. Imagina a pessoa de cera, né? Derretendo, deformando. E olha a quarta consequência. Toda a natureza vai sofrer as consequências do pecado. A terra vai produzir, mas com muito desafio. Tem que arar muito, tem que botar muito adubo, tem que ter semente boa. E vai a mulher, para gerar o filho, vai sofrer muitas dores, o marido vai dominar sobre ela, etc, etc. Tem muita coisa lá no livro do Gênesis. Como que a natureza também sofre as consequências do pecado humano? Olha, vejam, no finalzinho da leitura, mas Deus vai desistir do ser humano? Não, Deus nunca desiste de nós. Nós facilmente desistimos dos outros, mas Deus não desiste de nós. No finalzinho do texto, fala lá o livro do Gênesis, mas da linhagem da mulher vai surgir um que vai esmagar a cabeça da serpente. E ele vai vencer o mal. Por que fala da cabeça da serpente? Porque a serpente personifica o mal, como foi no texto que nós acabamos de ouvir. Ele sim vai destruir a cabeça da serpente, vai esmagá-la. Ele vai vencer o mal. E é claro, quem vence o mal, é evidente que é Jesus. E é justamente o que o Evangelho de Marcos coloca e nos mostra. Jesus vencendo o mal. Olha que bonito, vamos estar ligado o texto da leitura com a proposta do Evangelho de Marcos hoje. O texto diz assim: Jesus está na sua missão em Cafarnaum. Está anunciando, pregando, realizando seus milagres. E a multidão era tanta que o texto fala assim, eles mal tinham tempo de comer. Tantas pessoas iam até Jesus para ouvir sua palavra, agraciados de um milagre. Até que Jesus lá estava pregando dentro da casa, chegou a família de Nazaré. Maria estava junto. Maria e os seus parentes foram até em Cafarnaum, via de Nazaré para Cafarnaum, preocupados, porque Jesus estava fora de si. Por que fizeram essa leitura? Porque Jesus questionava a lei do sábado. Jesus acolhia os pecadores, acolhia as prostitutas, não tinha preconceito com ninguém. Era um homem livre de tudo aquilo que a sociedade pregava no seu tempo. E tal era a liberdade de Jesus que começou a incomodar muitas autoridades. Até os próprios parentes, amigos, foram até Cafarnaum. Pensavam que Jesus tinha que voltar para casa. Está dando o que falar demais. Ele está fora do juízo. Foram que falaram, foram buscar Jesus de volta. E para também desprestigiar Jesus e desqualificá-lo, os mestres doutores da lei dizendo assim: tem dócil, os milagres que o Senhor realiza, todos são pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Olha a blasfêmia que falaram de Jesus. Todo o bem que Jesus estava realizando tinha como motor, que o motivava, era o demônio, o espírito mau. E olha como é que Jesus coloca por terra esses dois argumentos: a família que quer buscá-lo de volta e os mestres da lei que o acusam de fazer o bem pelo poder do demônio. Primeiro, se um reino está dividido contra si mesmo, ele vem abaixo. Como uma família também, se estiver dividida entre si mesmo, claro que a família se desfaz. Como que eu faço o bem pelo poder de Satanás? Se eu faço pelo poder de Satanás, eu estou indo contra o próprio reino, vai se desfazer. E Jesus coloca por terra os argumentos que eles apresentaram para ele, como se estivesse fazendo o bem usando o poder de Belzebu. E Jesus está respondendo à família, ele fala assim: quem é que está aí me chamando? Teus parentes, tua mãe, teus familiares estão te chamando lá fora. Jesus olhou para ele e falou assim: mas quem são? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que estão ao meu redor e que cumprem a vontade de Deus. Olha, como que Jesus alarga o sentido de família? Até então, só pelo sangue, mas agora não. Quem quiser pertencer à família dele, basta ser seu seguidor
e cumprir o único mandamento que ele deixou, que é o mandamento do amor. Só isso. Só isso é tão fácil, né? É o mandamento. E aí coloca por terra os sinais do parentesco, como se fosse de sangue a família. Jesus vence o mal. Jesus age pelo poder do Espírito Santo. Tanto é que ele disse assim, nós ouvimos no texto: ó, todos os pecados serão perdoados, mas tem um que não tem como ter o perdão, que é o contra o Espírito Santo. Qual pecado é esse? É aquele que não admite que precisa de Jesus para ser salvo. É aquele que não precisa da graça de Deus para receber o perdão. É a pessoa que se fecha. É aquele que cai num rio, não sabe nadar e não grita por socorro, vai morrer afogado. E o pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que aquele que não precisa de Deus, não precisa de Jesus. Eu me basto. Então fica. Como ele nos respeita, o livre-arbítrio, a liberdade, a pessoa morre em si mesmada. Vejam, hoje então o Evangelho e a liturgia quer nos alertar nessa reflexão. Primeiro, a realidade do pecado e do mal que existe no mundo, fruto das nossas más opções, do mau uso da nossa liberdade, e que todos nós conhecemos bem quais são nossos pecados. E tem como vencer o mal e o pecado? Tem. O Evangelho dá a resposta, como Jesus venceu, sendo seu discípulo e cumprindo o único mandamento que ele nos deixou, que é o mandamento do amor. Tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. Como nós complicamos as coisas. Meu Deus. Vamos pedir a Nosso Senhor nessa semana que nós estamos começando, você que está aqui nos refletindo, escutando, você que está em casa, pedindo a Nosso Senhor que vai nos ajudando a vencer o mal que campeia em nosso coração, que nos entristece, nos distancia dos irmãos, distancia de Deus, e que nos ajude a cumprir o mandamento do amor, para pertencermos a essa família, onde muito mais do que graus de parentesco ou de sangue, é aquele que consegue exercitar o mandamento do amor. Aí nós vamos fazer parte da família de Jesus, e vamos vencer o mal que está sempre habitando o nosso coração. Para vencê-lo, porque Jesus venceu, Jesus vence, na força dele nós podemos também vencê-lo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,